7h20 aqui comigo, já Marlon Araújo. E aí, querido, tudo em paz? Vem cá, um empate arrancado lá em São Paulo com gostinho de vitória? Com gostinho de vitória, sim. Bom dia, Thiago, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Foi um resultado onde o CSA mostrou a competitividade da sua equipe. É um novo momento, um momento de evolução. E o plano de jogo do Agel Fux caiu como uma luva para a partida. O São Paulo vinha de 3 jogos sem saber o que era marcar. E ficou latente a falta da efetividade no momento de finalizar. O São Paulo encontrou um CSA num ferrolho que eu vou mostrar aqui para vocês. Coloca primeiro aqui a análise tática, depois a gente solta os gols para que o torcedor possa entender melhor o que aconteceu. Coloca aqui. Eu cheguei até a ver um pouco os lances da partida, né? Aqui é um momento do ferrolho, que eu denominei o ferrolho do CSA. As linhas em amarelo mostram a distribuição tática, ó, 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. E aí a linha vermelha mostra a distância muito pouca, chamada de estreitamento, e linhas próximas baixas. Então o São Paulo ocupava, o jogo todo foi desenrolado na primeira etapa dentro do campo do CSA, mas o São Paulo não conseguia furar esse bloqueio. E quando esse bloqueio acontece, é na finalização de média distância. E aí o São Paulo finaliza muito mal. O CSA teve uma efetividade e fez um primeiro tempo para segurar o São Paulo e no segundo tempo saiu um pouco mais. Coloca o restante da análise aqui. Olha só as quantidades de finalizações. 27 a equipe paulista fez, o CSA 8. Só que 50% no gol. De 27, apenas 6 do São Paulo foi no gol. Mas a posse de bola, maioria, quase 70% com o São Paulo. O CSA não quis a bola, quis marcar e sair no contra-ataque. Pode passar a próxima análise, que é a questão das finalizações. Aqui a posse de bola, o CSA finalizou 4 certas, né? A equipe do São Paulo 6, cada um fez um gol, mas o aproveitamento do CSA muito. Quantidade de passes trocados pela equipe do São Paulo. Quem tem mais a bola, quase 500 passes. Claro. CSA 129. Foi a equipe que se defendeu primeiro para depois, no erro do São Paulo, atacar. Pode passar a próxima. Olha aí. Finalização do São Paulo. Olha a quantidade de finalização fora do gol. Apenas 4 para o Jordi defender e um gol. O CSA, 4, uma na trave com o Euler e um gol. Então é um CSA que finalizou pouco, mas teve a efetividade. Com certeza. Foi muito mais letal. Foi mais eficiente. Conseguiu buscar o seu ponto, que faz o CSA chegar a 16 pontos na competição. E algo que me chamou muito a atenção, Marlon, eu estava em um supermercado ontem à noite e tinha uma televisão ligada lá, né? E uma galera acompanhando, né? Todo mundo torcendo. E me chamou a atenção, eu vi inclusive os gols hoje pela manhã na redação. De pé em pé, troca de passe ali, conseguiu fazer, né? E essa é a jogada que a gente chama de jogada construída. Jogada não é um gol aleatório, não achou um gol. Mas vamos mostrar para que o torcedor possa entender como foi esse belíssimo gol do CSA, que tem como uma característica o Naldo fazendo assistência, sendo o garçom no momento da finalização. Perfeito. Vamos soltar aqui para que o torcedor possa acompanhar. Olha aí, o Alexandre entra na área, faz o passe, o Naldo gira o corpo e acha o Bustamante livre, que fuzila o gol do goleiro Thiago Volpe. CSA 1-0, 9 minutos do segundo tempo. E aí aos 41, olha que o Jordi saiu todo atrapalhado, falhou, tem crédito, mas falhou. Olha novamente no replay, a batida na bola, ela viaja, e aí o Castan não corta, o Jordi se atrapalha com o Castan. Olha o olhar do Castan pro Jordi. É praticamente dizer, o que é que você veio fazer aqui? Né? Porque nesse rebote, o Jordi está lá preparado, poderia defender. Nos últimos minutos do jogo, foram ter saído com de dramaticidade. Banho de água fria. No né? confronto, nunca o CSA conseguiu sequer pontuar jogando no Morumbi. Então, ontem o CSA conseguiu o que ninguém conseguiu ainda. O CSA, jogando contra o São Paulo no Morumbi, sempre perdeu. Ontem ele, por pouco, não venceu. Seria a quebra de um tabu. Jogando contra o São Paulo, o CSA só empatou aqui em solo alagoano. Mas lá, ontem, orgulhou a todos que estiveram no Morumbi e a quem acompanhou a Pajuçara FM, acompanhando todos os detalhes dessa partida. César Pita narrou o gol, que você pode acompanhar depois aí na nossa rede social. E os detalhes desse jogo, a análise mais completa lá no blog, no TNH1, blog do Marlon, tem todos os detalhes desse novo CSA, CSA do Agel Fux, que compete
e que vem somando ponto a cada rodada, está muito próximo de tentar sair da zona do rebaixamento. Está a 2 pontos de Fluminense e Cruzeiro, estão respectivamente à sua frente, mas está batalhando. E domingo o lugar de Azulino é no estádio Rei Pelé, quando começa o segundo turno. Pois é, e o torcedor azulino precisa acreditar um pouco mais na sua própria equipe. Eu tiro por ontem, porque eu estava ali, né, fazendo as minhas compras e só de butuca e ouvindo também os torcedores. Aí muitos diziam assim, mas também já fez demais, né? Vai esperar o quê? Jogando contra o São Paulo lá dentro. Peraí, é um time como outro qualquer. Futebol não tem isso não, só é 11 contra 11, né? Precisa acreditar um pouco mais, porque é o todo poderoso São Paulo contra o CSA. Ou seja, o próprio torcedor menosprezando um pouco a sua força, pelo contrário, tem que pressionar, tem que acreditar. O CSA precisava dar mostras disso, e o CSA mostrou isso contra o Grêmio, contra Palmeiras, contra Santos, que jogava contra a equipe, e o futebol é o único esporte que esse poderio financeiro, ele não entra tanto no campo. Lá dentro é 11 contra 11, eu contra ele. E aí o CSA começou a acreditar nisso. É um time que joga uma competição das mais difíceis do mundo. E aí o CSA mostrou que veio para competir. Encontrou o encaixe do seu modelo, para jogar fora de casa, para jogar em casa. Atletas começam a aparecer, vale sempre ressaltar, o principal jogador pertence ao São Paulo, que é o Jonathan Gomes, e não pôde jogar a partida de ontem. O Euler entrou muito bem, finalizou uma bola na trave. Então é o CSA que compete, que mostrou para a competição ontem que ele veio para competir, para permanecer e vai lutar por isso toda a competição. Continua na mesma posição, mas somou um ponto importante, onde na cultura do futebol já estaria 3 pontos para o São Paulo. Mostrou que não é assim, mostrou que está vivo nessa luta e vai para um confronto nordestino no próximo domingo, enfrenta o Ceará, jogando no estádio Rei Pelé. Você, azulino, tem que lotar, impulsionar a sua equipe a somar mais 3 pontos. Começam os jogos de volta e agora precisa voltar a pontuar e a ser letal jogando em casa. Pois é, agora é matar e matar, né? Exatamente. Grande Marlon, Um abraço. prazer rever, querido, ótimo feriado para você, viu? Também, gostei do corte militar. Gostou, né? É claro, vim em sua homenagem. Grande abraço, Marlon. Valeu.